RPG tá na minha vida desde sempre. Acho que eu tinha 14 anos quando eu comecei a jogar Dungeons & Dragons. Abriu um universo, abriu um leque pra mim, assim, sobre possibilidades, né? A imaginação a mil. E eu não tinha com quem jogar. Tinha os amiguinhos da rua. Na época a gente jogava bola, jogava bet. RPG era uma coisa completamente desconhecida na época. Eu acabei assumindo o papel de mestre. Foi uma paixão, assim. Trabalho com isso hoje em dia, trabalho com criatividade, sempre trabalhei com isso. Fui diretor de arte em agência de publicidade, hoje eu sou freelancer, hoje eu sou ilustrador freelancer. E, cara, já tive banda. A real é que o RPG para mim foi a válvula de escape que eu encontrei para eu poder criar mundos, criar personagens, criar histórias, né, que estavam sempre guardadas aqui. E eu sempre assisti muito filme, é muita ideia. Às vezes vem uma avalanche, vem uma enxurrada de coisas assim na nossa cabeça. E eu quero poder colocar isso para fora, sabe? Eu quero poder apresentar isso para alguém. Eu comecei a enveredar, né, no RPG com Dungeons & Dragons, aquele da caixa preta da Grow. Nossa, devia ser 90 e poucos, sei lá, 94, 95. Joguei algumas partidas, mestrei algumas partidas para os meus amigos lá. Todo mundo começou a descobrir o que é o RPG também. Depois eu lembro que começou a vir para o Brasil, né, o Mundo das Trevas. Aí veio a febre do Vampiro à Máscara, o Lobisomem, o Apocalipse. E uma coisa que você vai aprender sobre mim nesse canal é que eu gosto de terror pra caralho. Eu adorava lobisomem, eu adorava filme de lobisomem, eu adorava histórias de lobisomem também. Eu lembro quando eu era criança eu tinha medo de lobisomem. Então uma coisa foi levando a outra e aí veio o Lobisomem, o Apocalipse pro Brasil e nossa... E eu, como eu era o único mestre de RPG na rua em que eu morava, a galera era obrigada a jogar o que eu queria. Anos jogando lobisomem, eu passei por vampiro também, que eu achei interessante o jogo. Tem uma história muito boa que eu vou contar no outro vídeo, sobre como que eu comecei a gostar de terror, que foi um filme de vampiro, tá? A gente ficava nesse vai e volta de vampiro para lobisomem, jogando essas duas coisas. Eu lembro que na época aqui no Brasil, a gente tinha a Dragão Brasil. O único veículo que falava sobre o assunto aqui no período. Então a gente, sim, foi muito influenciado pelo que a Dragão mostrava pra gente, porque, cara, era uma época que, embora o RPG estava borbulhando aqui no país, a gente tinha poucos títulos. E a Dragão trouxe também os RPGs deles, né, que eles produziam na revista. Os livros, né, da gringa eram livros caros. Sempre foi caro, até hoje em dia é. Tinha os dados, a gente tinha que comprar os dados também. Eu comecei a ler algumas coisas, comecei a ler mais livros. E aí eu esbarrei com um autor que pra mim mudou o jogo, vamos falar assim, né? Que foi o Lovecraft. Sempre ouvia o povo comentando sobre um tal de Call of Cthulhu, RPG. É um RPG totalmente underground, que nunca que vai vir pro Brasil, não, esquece essa parada, muito difícil vir pro Brasil. Você tá me falando que existe um RPG baseado no que esse cara escreveu. E eu fiquei louco pra achar esse jogo, mas cara, nessa época realmente não tinha chance. A gente tinha que comprar importado. Eu sou de Ribeirão Preto e na época tinha que ir para São Paulo. O acesso era bem difícil, mas tinha. Tanto é que eu comecei a trabalhar numa lojinha de RPG em 2000, 2001. Nessa loja eles traziam de vez em quando alguns materiais importados. Cara, eu vi esse livro lá, mas eu não comprei porque era muito caro por ser importado. E eu achei um PDF em inglês e eu tinha uma facilidade com inglês já. Eu falei, cara, vou jogar em inglês mesmo. Vou ler esse livro, vou mestrar pra galera que joga comigo e tal. Mas eu imprimi, aí eu mesmo fiz a capa e tal, tanto é que é essa edição que tá aqui, tá? Aqui, ó. Essa versão de Chamado de Cthulhu você não vai achar em lugar nenhum, tá? Essa capa aqui foi eu que fiz na época. Cara, isso aqui devia ser 2005, 2004, 2005...
Aí o nosso grupo, a gente tinha um grupo, né, a galera, a gente chamava Oblivion. E por dentro é o jogo, é o PDF, tá? O PDF em inglês, ó. Nossa. Jogamos, hein? Eu comecei a entender o que era um RPG de horror. Ah, Leandro, mas você jogava lobisomem, jogava vampiro, jogava trevas? Sim, eu jogava tudo isso. Talvez pode ser por conta da idade, né? Você vai amadurecendo e tudo mais. O chamado de Cthulhu, né? O Call of Cthulhu na época, ele ia na contramão do que a gente jogava. Beleza, você jogava vampiro, jogava lobisomem, cara, desculpa, mas assim, você tinha poderes, né? Você ia ficando mais forte a cada jogo, a cada sessão, o seu personagem ia evoluindo, né? Na mesma linha que a maioria dos RPGs são. O Call of Cthulhu não. O Call of Cthulhu, quanto mais tempo, né, dura a campanha, a história, pior o seu personagem fica. É um caminho de degeneração. Mas será que é tão legal jogar um negócio desse que morre, né? Você joga pra perder? Cara, RPG não é um jogo pra ganhar e nem perder. É um jogo de contar história, né? E a história que a gente conta em Call of Cthulhu é essa. É uma história trágica, uma história com um final sombrio. A nossa mesa era assim. A galera queria chafurdar mesmo. E foi muito legal, foi muito divertido tudo que a gente jogou usando esse livro aqui. Inclusive, é a edição 5.6. Olha. Eu nem sabia que tinha 5.6. Para mim era 5, 6, 7. Depois veio o Demon The Fallen. Né? Para o Brasil, acho que foi Demônio a Queda. Foi o último da linha terceira edição do Mundo das Trevas que saiu. O Demon The Fallen, eu tenho a linha completa desse jogo. Na época só tinha o inglês e eu comprei em inglês. Eu tenho todos os livros em inglês, né, do Demon The Fallen. Por isso que eu falo Demon The Fallen. Né? Vampiro, lobisomem acabaram ficando para trás. Dungeons and Dragons, então, nem se fala, porque eu fiz uma campanha e eu já mestrei com outro viés, assim. Eu já mestrei meio diferentão. Foi legal, todo mundo curtiu, era o mesmo grupo que jogava Call of Cthulhu, mas foi, acho que a última vez que eu narrei D&D na minha vida. Hoje eu não curto mais. Eu não gosto do estilo da proposta do D&D, eu não gosto também. Então, é um jogo que deixei pra lá. Eu sinto que teve uma abertura maior para eu procurar outros estilos, né, outros RPGs de terror, que eu sou o cara do terror. Eu gosto de terror. E aí eu conheci Little Fears, conheci um amigo meu, ele mestra também, e ele mestra Wraith the Oblivion. Conheci também o Cult. Lobisomem voltou. Agora voltou o Lobisomem quinta edição, assim como o Vampiro quinta edição também, mas Lobisomem foi aquele que começou. O D&D abriu a porta, mas quem chegou foi Lobisomem Apocalipse. Saiu a quinta edição agora, já deu uma lida, a gente está montando uma campanha, estou bem empolgado. Eu vou poder revisitar aquele cenário que eu gostava tanto, com a mentalidade que eu tenho hoje, depois que eu passei por todos esses jogos, depois que eu passei por Call of Cthulhu. E eu tenho certeza que vai ser bem diferente do que a gente jogava quando eu tinha lá meus 16, 17 anos. Eu acho que é isso, gente. Tá? Hoje eu queria só falar com vocês sobre eu e o RPG. Se você curtiu, se inscreve. Valeu!